eu não tenho dúvida do quanto você vai cuidar bem desse povo, mas eu quero voltar ao MTST, falar das ocupações, ou do que alguns chamam de invasões, por que elas acontecem, o que nós queremos com isso, e queria depois que você falasse um pouco dos resultados, do que o MTST produz. Luiz, obrigado. Obrigado por trazer esse debate, porque muitas vezes o debate do movimento social é feito com caricatura e com meme. Sim. Aí você bota um meme lá, Boulos invadiu a casa, não sei o quê, invasor de casa, o MTST é invasor de casa, e encerra o assunto. Ou seja, não existe debate. Né? O ataque à fake news se coloca no lugar do debate. Sabe qual é a melhor forma de acabar com o movimento de luta por moradia? É você resolver o problema habitacional no nosso país. É construindo moradia. Acaba. Hoje acaba com o movimento. Acaba. Morre o MTST. Eu sempre disse isso. Eu quero acabar com o MTST. Eu também quero. Constrói casa. Vamos acabar. Vamos construir casa nesse país, resolver o problema urbano e habitacional. Porque nós somos um país rico pra caramba, com 6 milhões de famílias sem casa. Com muita gente, acho que inclusive que está nos ouvindo agora, daqui de São Bernardo, do ABC, da de capital. Todos os lugares da capital, que tem que, no final do mês, Luiz, escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Que às vezes sofre humilhação morando de favor na casa de um parente. Que está numa área de risco que todo mundo esquece. Aí chega no tempo das chuvas, se lembram que existe área de risco, beira de córrego, encosta de morro. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. O que o movimento social faz? O movimento social não toma casa de ninguém. O MTST nunca invadiu a casa de quem quer que seja e nem o fará. O que o movimento faz? O movimento identifica grandes imóveis que estão abandonados há 20, 30, 40 abandonado. Não é a casa da tua tia que está para o aluguel, não é a sua casa na praia, não tem nada disso. Aqueles imóveis que o cara não paga IPTU há 500 A dívida anos. de IPTU é maior do que o valor do terreno. Que se a lei fosse cumprida, Luiz, aquele imóvel já não era mais do cara. Já tinha sido transformado em habitação popular, porque isso não é a vontade minha do MTST, isso é a lei, é o Estatuto da Cidade. Uma lei federal aprovada em 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso, que diz, imóvel está abandonado, IPTU progressivo, não sei o quê, não fez nada depois de 5 anos, que é o tempo que a lei dá, desapropriação, sanção. Tem que ser... É função social do imóvel. Tem que ser destinado para moradia popular. Se ele está abandonado, sem função social, sem pagar imposto, tem que ser destinado para moradia popular. Sabe por que isso não acontece? Porque existe um lobby de vários setores econômicos que tem interesse em manter desse jeito. Então, a atuação do movimento social, em última instância, é para fazer com que essa lei que garante esse direito seja cumprida. E não é na casa de ninguém, pelo contrário. É garantindo direito à casa digna para as pessoas. O Leonel Brizola tinha uma frase que eu acho sensacional. Perguntava, você é contra a propriedade privada? Ele falava, não. Eu acho a propriedade privada uma coisa tão boa, mas tão boa que todo mundo tem que ter a sua. Então, eu acho que as pessoas do movimento estão querendo ter o mesmo direito que... mas quer ganhar fácil, quer ganhar na mão grande. Não, senhor. Eu conheci um senhor aqui no ABC, em Santo André. Você citou o condomínio Pinheirinho. Um dos maiores orgulhos que eu tenho, Luiz, foi ter entregue as chaves, não só daquele condomínio, como do Taboão que você citou, como do Dandara em São Mateus, na Zona Leste, e outros conjuntos que o movimento fez. Eu entreguei a chave para um senhor, seu Francisco, 70 anos de idade. Fui entregar a chave, ele me deu um abraço com o olho marejado e falou, Boulos, essa é a primeira casa que eu tenho na minha vida com 70 anos de idade. Isso me pegou. Eu desci do palco depois, procurei ele e falei, senhor Francisco, como assim a primeira casa? Ele falou, eu nasci na roça, em Pernambuco, meu pai batia na minha mãe, a violência, fui criado numa situação muito difícil, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, aí minha mãe me pegou, botou num pau de arara e eu vim para São Paulo, para o ABC. Tentar a vida aqui. Ele trabalhou de tudo que você possa imaginar, Luiz. Chegou a trabalhar de metalúrgico, trabalhou catando latinha na rua, trabalhou de tudo. De tudo. E o cara nunca pôde ter uma casa.
trabalhar no Brasil não quer dizer que você vai conseguir a casa própria, porque casa própria, pra você ir lá no banco financiar, você tem que comprovar renda, você tem que ter entrada, você tem que ter não sei o quê. As pessoas não conseguem. Então não é essa história, o sem teto é vagabundo. Pô, o seu Francisco que trabalhou 60 anos na vida, em tudo que se... é um vagabundo. Eu acho que não. São pessoas que não tiveram oportunidade. Então, assim, o movimento deu uma oportunidade. Constituição Federal que diz que a moradia é um direito do cidadão e um dever do Estado. Aí o Estado não faz, aí o movimento pressiona o Estado, e aí eles querem dizer que o Boulos... Para, gente, para. O Boulos, eu queria dizer, o Boulos é um cara que tem casa, filho de uma família que deu as melhores condições para ele, mas ele não dorme ao saber que tem pessoas que não têm casa. E o que ele faz? Ele ajuda as pessoas a se organizarem. Nunca invadiu a casa de ninguém. Né? Eu acho que isso ficou claro. E é muito importante cada um de nós desmistificarmos, né? Porque toda vez que surgir alguma liderança que luta por justiça social, nós vamos ter uma imprensa, nós vamos ter uma elite querendo... E eu vou dizer uma coisa, Boulos, conte comigo para contar o verdadeiro Boulos, para contrapor. Né? E hoje o Boulos não fundou o MTST, o Boulos veio ajudar um movimento que já existia. Ele simplesmente saiu de casa, foi para lá, ele viveu, ele aprendeu, e ele, até para poder ajudar, ele quis ser um deles. Né? E é um movimento que tem um trabalho social fantástico.